trazer cura nessa noite. O Senhor quer promover restauração da sua vida. O Senhor veio trazer resposta para aquilo que você tem tido dúvidas. E eu sei que hoje Ele vai te dar direções sobre aquilo que você deve fazer. E de qual é o início desse processo, para que haja libertação completa na sua vida, na sua família, no seu casamento. Então fique conectado, fique ligado, porque eu sei que Deus vai ministrar você. Antes de falar o tema, eu quero ler com vocês um texto de João capítulo 15, versículo 1 a 5. Vamos abrir nossas Bíblias? Aleluia! João 15, 1 a 5. Eu quero estar lendo esse texto. Nós vamos estar hoje permanecendo basicamente em dois textos, esse de João 15, 1 a 5, mas também eu quero estar lendo depois Lucas 8, do versículo 4 ao versículo 15. Mas, para que nós possamos entender o que eu vou falar aqui, eu quero estabelecer uma base, um princípio, e isso precisa ficar claro para você, e esse texto então nos dá essa clareza. João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5, são palavras de Jesus. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Fala todo. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós estamos, ó Deus, na tua casa, para meditar na tua palavra. E queremos, ó Pai, que o Senhor venha com toda a liberdade ministrar os nossos corações acerca dessa palavra. Ó Pai, quando o Senhor compartilhou ela comigo, Deus, eu percebi que ela seria um divisor de águas na vida de muitas pessoas aqui. E eu creio, Deus, que o Senhor tem tanto a nos ensinar. E nós queremos dizer que nós estamos abertos, Senhor Jesus, abertos ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, usa as nossas vidas, apesar de nós, mas que o Senhor tenha toda a liberdade, ó Deus, e que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Ó Pai, eu quero repreender agora todo espírito de inquietação, todo espírito maligno, ó Deus, que tira a nossa atenção, nosso foco. Em nome de Jesus eu declaro quebrado, cancelado e anulado toda obra de Satanás que se levantou para tirar a atenção da igreja sobre aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Ó Deus, o Senhor é o único, o Espírito Santo é o único que tem liberdade nessa noite. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o desejo do Senhor, e isso precisa ficar muito claro a todos nós, é que eu e você possamos dar muitos frutos. Muitos frutos. O Senhor quer que você produza frutos. Esse é o propósito, irmãos. Não é algo opcional, mas é o chamado e a promessa de Deus para todos nós. Todos nós podemos produzir frutos e produzir frutos com excelência. Esse é o dever de todo crente. E eu queria que você entendesse isso. Você existe para frutificar. Você nasceu para frutificar. A sua missão nessa terra é frutificar, é produzir frutos. O propósito de Deus para a sua vida é que você produza frutos. E eu queria que você repetisse isso para ficar claro. A minha missão, o propósito de Deus, o meu chamado é de frutificar. E para ficar mais claro ainda, eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado. Você existe para frutificar.
Mas o que é frutificar? O que é isso? Como nós podemos frutificar? Nós precisamos entender algo nessa noite. Frutificar não está ligado primeiramente ao ser, ao ter, mas ao ser. Frutificação diz respeito mais ao ser do que fazer. Então, quando o Senhor está dizendo que você precisa frutificar, Ele está dizendo algo em que você precisa se tornar. Porque ao se tornar, você vai fazer. Quando você se torna aquilo que Deus espera que você seja, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Então nós precisamos entender que frutificar primeiramente está ligado ao ser. Então quando Jesus está falando sobre dar frutos, Ele está se referindo principalmente àquilo que o Senhor nos diz lá sobre o fruto do Espírito. Lembra que o fruto do Espírito surge naqueles que andam pelo Espírito. Nosso tema do ano é andando pelo Espírito. E nós precisamos entender que dar frutos está ligado diretamente em ter o fruto do Espírito. E quem lembra quais são os frutos do Espírito, ou qual é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23, que diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. Isso é produzir frutos. É quando nós estamos desenvolvendo em nossa vida, no nosso íntimo, o fruto do Espírito. Então, quando o Senhor está dizendo ali naquele texto, que nós, quando estamos ligados nele, nós não apenas vamos produzir frutos, mas muitos frutos, Ele está dizendo também que nós estamos e vamos produzir o fruto do Espírito. Amém, irmãos? O propósito de Deus para a sua vida é que você produza o fruto do Espírito. É que você ande conforme Jesus andou nessa terra. Que você faça aquilo que Jesus fez nessa terra. Porque frutificar é a mudança interna na vida de alguém, mas que se expressa de forma externa. Toda pessoa reconhece um cristão, não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. E talvez algumas pessoas já chegaram para você e já questionaram: você é crente? Você é servo de Deus? E você fala: por quê? Pela roupa que eu visto? Pela Bíblia que eu carrego? Não. Por quem você é? Você é diferente. Você age diferente. Esses dias eu estava conversando com um vendedor, nós estávamos já há um tempo conversando, e ele perguntou: qual é a sua profissão? Ele falou: eu sou pastor. Ele falou: tá aí. Eu falei: tá aí o quê? Ele falou: é por isso que você é tão calmo assim. Eu conheci ele, não fazia nem 10 minutos, mas ele já tinha percebido algo em mim, que é paciência, né? E que a princípio eu não fiz questão nenhuma de demonstrar isso para ele, eu apenas estava sendo quem eu era. Então, o fruto do Espírito de Deus em nós vai produzir essas coisas, são coisas internas, mas que se expressam também de forma externa. É ter as características de Cristo em nós, os atributos comunicáveis de Deus em nós. E Jesus, Ele foi exatamente isso, irmãos. Ele, em cada momento, Ele sabia como agir, como reagir. Ele era uma pessoa compassiva, amorosa, Ele era longânimo, Ele realmente se preocupava com as pessoas, Ele sabia como agir em cada situação. Não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins, nos momentos de perseguição. Ele sabia como agir. E é isso que Ele espera que nós tenhamos e desenvolvamos. Porque quando nós temos o Espírito em nós, quando nós temos o fruto do Espírito e nós produzimos frutos, nós vamos saber agir em toda situação. Então, quando você está passando por problema, talvez você busque a Deus pedindo resposta para o problema, força para superar o problema. A sua oração, irmãos, não é exatamente nesse sentido. A sua oração é buscar se encher do Espírito, é buscar estar frutificando aquilo que o Senhor já compartilhou com você. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está produzindo frutos de justiça,
que é o fruto do Espírito, você saberá resolver os problemas, você saberá lidar com as dificuldades, você saberá passar pelos conflitos, porque é Deus agindo na sua vida através dos frutos que você está produzindo. Amém? Seja frutífero. Então, produzir frutos é exatamente isso. E o seu maior fruto é ser como Cristo. Você precisa e deveria buscar ser como Cristo, ter as características dele, agir como ele. Então nós precisamos entender que isso é frutificar, é procurar desenvolver as características de Cristo em mim, em nós. E isso só é possível quando nós estivermos ligados nele, permanecermos ligados na videira. Sem ele nós não podemos frutificar. Sem ele nós não podemos mudar. Você não vai conseguir ser um pai melhor, você não vai conseguir ser um esposo, uma esposa melhor, se você não estiver ligado na videira, produzindo os frutos que ele quer que você produza. Você precisa estar nele. Você precisa estar recebendo os nutrientes espirituais por estar ligados nele, para que aí sim você consiga mudar. Para que aí sim você consiga fazer aquilo que você gostaria. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Então Ele é a videira verdadeira e nós estamos ligados nele. Quando estamos ligados e permanecemos ligados, nós podemos produzir frutos. Está claro isso? É um alicerce que eu queria deixar com vocês aqui. A palavra de Deus também diz lá em João 15, versículo 8, que a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Então nós falamos muito sobre que a glória do Senhor seja derramada, que realmente os céus se abram, mas a glória do Senhor ela é revelada para as pessoas no momento em que nós produzimos frutos. É quando você é calmo no seu trabalho, é quando você não responde na mesma moeda com as pessoas que te afrontam, é quando você deixa o Espírito Santo mudar você de dentro para fora e em cada situação você sabe se policiar. Porque hoje nós vivemos o tempo em que a igreja ela é tão parecida com o mundo, com as pessoas que não se converteram. As pessoas elas têm os mesmos maus hábitos. Elas estão na igreja, mas elas continuam mentindo. Elas estão na igreja, mas elas continuam faltando, sendo desonestas, muitas vezes no trabalho, em casa. E aí nós carregamos esses maus hábitos e não mudamos, porque nós não estamos frutificando. A frutificação vem da transformação que Deus faz em nós. E é por isso que o que Deus tem interesse em nós, irmãos, é que nós possamos produzir frutos que demonstrem essa mudança, a transformação dele em nós. Se tem uma coisa que revolta um não crente, é quando ele vê alguém que se diz cristão, falando algo que ele não vive. Isso revolta. E as pessoas, elas estão hoje com uma intolerância ao evangelho, exatamente por conta de muitas pessoas que se dizem evangélicas, mas elas não têm frutos de mudança. Elas não têm mudança. Então nós precisamos produzir frutos. Fala assim, eu quero e eu vou produzir frutos, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então eu quero que esteja estabelecido isso. Nós nascemos para frutificar. Amém? Glória a Deus. Sabendo disso, eu quero falar sobre o propósito dessa noite, o foco, o tema da palavra nessa noite. Algumas coisas, algumas situações podem atrapalhar a nossa frutificação. Algumas coisas podem impedir você de frutificar, de dar fruto, de viver e de exercer esse fruto do Espírito na sua vida. E nós queremos falar sobre essas coisas, ao ponto dessas coisas até causarem a sua esterilização na produção de frutos espirituais. E o tema da palavra nessa noite é exatamente isso, a esterilidade espiritual. Muitas vezes, muitos cristãos podem estar sendo cristãos estéreis, não produzem frutos.
não dão frutos. Não tem frutos que demonstrem a sua conversão. E o que é essa esterilidade? A esterilidade é aquele que não é produtivo, ou seja, uma pessoa improdutiva. É a paralisação, falta de capacidade para produzir resultados, ou a incapacidade de produzir nova vida. Há um tempo atrás eu fiz um pequeno procedimento cirúrgico para esterilização, chamado vasectomia. Tem algumas mulheres aqui que já fizeram, que é a esterilização feminina, a laqueadura. Essa esterilização impede você de produzir frutos, de ter filhos. Algumas pessoas nascem com algum problema genético, biológico aí, que elas não conseguem produzir, não conseguem ser mães, ou os homens não conseguem produzir espermatozoides para fecundar um óvulo, e essas pessoas são estéreis. A esterilidade é exatamente isso que acontece na vida do cristão, onde ele não consegue produzir frutos espirituais, onde ele não consegue estabelecer o lugar de bênção, de ser bênção onde ele deveria ser, de ser o homem que ele deveria, a mulher que deveria. É uma pessoa que simplesmente tem um conhecimento, ela tem uma participação, mas ela não tem frutos. Ela é estéril. O que pode nos atrapalhar? O que pode causar essa esterilidade? E eu quero que você abra agora em Lucas capítulo 8, versículo 4 ao versículo 15. Eu quero falar 3 coisas que estão descritas nesse texto. E que são apresentadas por Jesus como coisas ou situações que podem causar a esterilidade do cristão. Lucas capítulo 8, versículo 4 ao versículo 5, ao versículo 15. Essa é a parábola que você conhece, essa parábola do semeador, ela está também em Mateus capítulo 13, e lá em Marcos capítulo 3, parábola do semeador, onde Jesus ele compara o coração de algumas pessoas como alguns solos estéreis. E nessa parábola, ele fala a parábola, depois ele tem que explicar a parábola para os discípulos, e ele então vai dizer o que esses solos estéreis são comparados, e aí então Jesus ele dá aquilo que nós precisamos nessa noite para entender o que pode causar esterilidade na vida do cristão. Eu vou ler Lucas 8, versículo 4 ao versículo 15. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas os outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho,
são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão o fruto com perseverança. Amém, irmãos? Nessa leitura, nessa narração de Jesus com os discípulos, na explicação que ele está dando aos discípulos, Jesus então ele apresenta 3 tipos de solos que são improdutivos, que não produzem frutos, onde a semente cai e ela não consegue chegar ao ponto dela produzir frutos. E aí nós vamos então pegar nesses 3 tipos de solo, as 3 causas que causam esterilidade, né? As 3 maneiras de sermos ou de causar esterilidade na vida do cristão. E a primeira delas está lá no versículo 12. As que caem à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então a primeira causa de esterilidade espiritual é o próprio diabo. Ele é a primeira causa. Diabo, no grego é diabolos, que significa difamador, acusador, caluniador, autor de toda maldade, criador de inimizade entre o homem e Deus. Eu achei interessante essa definição. Causador de inimizades entre o homem e Deus. Aqui explica bem por que Satanás ele se levantou contra você, porque ele quer que você se torne inimigo de Deus. E aqui nós vemos nessa situação, nesse solo, na história que Jesus está trazendo, uma situação em que a pessoa ela tem uma legalidade, onde Satanás ele consegue arrancar a semente antes de que ela entre no coração. É só quando alguém tem legalidades muito fortes, irmãos, coisas não resolvidas, coisas não tratadas espiritualmente, é que Satanás ele consegue ter a capacidade de arrancar aquilo que foi tratado, que foi lançado. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. O Senhor está trazendo uma palavra para a igreja, Ele está ministrando essa palavra, e quando ela cai no seu coração, antes que você administre aquilo, que você possa crer, e após crer, ser transformado pela palavra, Satanás vem e fala assim, não, isso não é verdade, você não precisa acreditar nisso, isso não serve para você, você não tem nada a ver com isso, o que ele está falando, você não deve dar ouvidos. E aí Satanás ele vai tentar distrair você, ele vai tentar tirar sua atenção, ele vai tentar arrumar alguma forma para que essa semente lançada, que é a palavra, não germine, não chegue até seu coração, para que você creia que realmente isso não deva acontecer. E irmãos, muitas pessoas que vivem hoje, que se denominam gnósticas, ateus, né, que não acreditam em Deus, é exatamente isso que acontece. Satanás consegue roubar a mensagem que transforma, que liberta e que salva do coração das pessoas. Muitas pessoas, irmãos, já passaram por onde vocês estão, já ouviram a palavra, Deus já derramou de muitas sementes, de muitas palavras abençoadoras, mas a palavra não chega no coração. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite, porque talvez você pode estar passando por isso aqui. Talvez o Senhor está ministrando a sua vida já há muito tempo. Muita palavra, muita mensagem, muita semente já foi lançada, mas o inimigo ele conseguiu arrancar isso de você. Ele conseguiu roubar isso de você. E você continua na incredulidade. Você continua desconhecendo e não tendo um relacionamento sincero com Deus, porque aquilo não brotou, aquilo não germinou, aquilo não faz sentido para você. E é por isso que você precisa se posicionar nessa noite, porque Satanás ele tem o seu poder sim,
Mas o Senhor, quando Ele é consultado, Ele é buscado, Ele libera do seu poder para trazer limite à ação maligna, onde você tem a liberdade agora, sem o empecilho de Satanás, poder ser transformado pela palavra do Senhor. E você precisa dar essa legalidade para Deus, e precisa quebrar as legalidades que Satanás tem. Porque ele só faz isso porque existe alguma legalidade. Existe alguma forma aonde ele tem acesso à sua vida. Se a pessoa não entender isso, ela não irá se arrepender. E se ela não se arrepender, muito menos irá se converter. E se ela não se converter, como que ela vai produzir frutos, irmãos? Então, muitas vezes, o que está faltando para as pessoas é essa capacidade de conhecer a verdade, de receber essa verdade, ser transformada por essa verdade, para que aí sim a verdade liberte. A palavra de Deus diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário conhecê-la. Agora, se o inimigo arrancar a semente da verdade antes de você tomar posse dela, você não vai conhecer. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque talvez existam legalidades na sua vida que está impedindo você de receber algumas sementes para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, e talvez tenha causado a esterilidade espiritual. É necessário, irmãos, conhecermos a verdade, para que aconteça a libertação em nossas vidas. Mas antes que a pessoa possa adquirir o conhecimento da verdade, Satanás, ele sempre, ou quando existe legalidade, ele vai tentar arrancar isso do seu coração. Se uma pessoa ela não se converte, ela nunca irá frutificar. Ela nunca irá frutificar. É necessário passarmos pela conversão. Satanás, ele se aproveita, sabe do quê? E aqui eu quero explicar para você que não entende o que é legalidade. Satanás, ele se aproveita das coisas mal resolvidas na sua vida. Ele se aproveita daquelas decepções, daqueles traumas que você passou, daquele sentimento de ódio, de raiva que você tem de alguém, da falta de perdão que você tem, que você não conseguiu liberar. Satanás, ele se aproveita disso, e aonde ele adquire força, aonde ele consegue estabelecer o domínio sobre a sua vida. Isso são legalidades, são pecados não confessados, é quando você não se arrependeu de coisas que você fez, e que machucaram pessoas, magoaram pessoas, não houve arrependimento, não houve confissão e não houve perdão. É quando você não conseguiu liberar perdão para aquela pessoa que te magoou, seja lá atrás no passado, aquela mágoa que você tem do seu pai, aquele ódio que você mantém daquela pessoa que traiu a sua confiança. Eu não sei se você sabe, meus queridos, mas isso são legalidades. Essas coisas não resolvidas, aquelas palavras que foram lançadas sobre você, acusações, aquelas palavras de maldição que foram lançadas sobre você, ou que você lançou, elas precisam ser quebradas. E se essas legalidades permanecerem, elas dão autoridade, elas dão permissão para o inimigo agir na sua vida. Satanás, ele não pede permissão, ele não pede a sua opinião, ele simplesmente invade a sua vida, porque ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir você. Irmãos, nós precisamos quebrar isso. A gente tem falado sobre perdão muitas vezes, mas ainda assim tem muitas pessoas que não liberaram perdão, achando que a pessoa não merece ser perdoada. E realmente, irmãos, quem que merece ser perdoado? Nós não merecemos. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, sem merecermos. Perdão nunca foi sinal de merecimento. O perdão, ele precisa acontecer porque é uma ordenança de Deus. O Senhor pediu para nós perdoarmos as pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou a perdoar. Quando Ele estava na cruz do Calvário,
que ele estava sendo crucificado. Ele olha para aquelas multidões que estavam ali, zombando dele, para os soldados que haviam pregado ele, e ele olha com misericórdia e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensina a perdoar, inclusive, quem está nos matando. Quem está matando você? Quem está matando os seus sonhos? O que está causando a sua morte espiritual? A sua improdutividade, a sua falta de produzir frutos? Perdoe. Você precisa quebrar isso, irmãos. Porque senão são portas abertas na sua vida em que o inimigo tem acesso. E aquelas sementes que deveriam germinar, o inimigo vem e arranca. Porque ele tem espaço. Nessa noite você vai poder quebrar isso. Nessa noite você vai poder renunciar essas legalidades que o inimigo tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que estão encobertos. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás, ele consegue causar isso, ele consegue cegar você, ele consegue impedir com que você entenda, com que você possa perceber o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. É por isso que nós precisamos quebrar essa legalidade. Irmãos, e não é brincadeira. Satanás, ele tem esse poder mesmo. Ele tem esse poder. Ele tem essa capacidade. Ao ponto de você não conseguir entender o que a palavra de Deus está dizendo. Ao ponto de o seu entendimento estar fechado para as coisas de Deus. Mas isso vai ser quebrado em nome de Jesus. A segunda causa de esterilidade está lá no versículo 13. Eu vou ler de novo para vocês, Lucas capítulo 8, versículo 13. As coisas que caíram, as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Aí talvez está um pouco diferente, mas na minha versão, a NVI, diz que as pessoas desistem na hora da provação. Então, a segunda causa de esterilidade espiritual são as provações. E eu quero explicar uma coisa para você. A palavra grega para provação é peirasmo. E peirasmo, ele é o mesmo sentido, é a mesma palavra para provação e para tentação. Ok? Então, quando a Bíblia fala peirasmo no grego, ela está podendo falar como provação e como tentação, é no contexto que você vai descobrir qual é o significado. Mas nós sabemos que a provação, ela vem de Deus. A provação, ela vem de Deus. É Deus quem nos prova. Ok? O que é provação? Adversidade, aflição, aborrecimento enviado por Deus com um propósito. Que propósito é esse? Provar o seu caráter, a sua fé, a sua santidade, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja fortalecido, para que você possa adquirir crescimento, avançar na sua vida espiritual. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão a provação
glória e honra no fim, no dia em que Cristo for revelado. Então, sempre quando Deus provar você com alguma situação, com alguma dificuldade, é porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer te tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais sábia, uma pessoa com mais resiliência, alguém que não vai se abalar por qualquer situação, não vai ser aquele crente mimimi que sempre fica chorando pelos cantos, não. Deus, Ele envia as provações para que você cresça, para que você enfrente elas e possa amadurecer. Esse é o propósito de Deus. É essa a intenção do coração de Deus quando Ele nos prova. Amém? Isso precisa ficar claro. Mas o que são as tentações? As tentações é um convite para o pecado. Toda vez que você for tentado, você está sendo convidado a pecar. É onde o diabo, de maneira interna ou externa, procura seduzir você, para que, através do pecado, a se desviarem da fé e da santidade. Então, a provação, ela vem de Deus. A tentação, ela vem do diabo. Amém, irmãos? A aprovação vem para te aprovar, para você crescer, amadurecer. A tentação, ela vem para te destruir, para você pecar, para que o pecado seja estabelecido na sua vida. Satanás, ele tenta você porque ele quer te derrubar. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você seja um cristão melhor, não. O intuito do diabo com a tentação é de nos enfraquecer e de nos derrubar. Quando ele nos tenta, ele induz a pensar duas coisas. Primeiro, e você vai entender isso, quando você está sendo tentado, quando o inimigo lança uma seta de tentação, a primeiro momento ele tenta fazer com que o pecado não é tão problemático assim, não é tão errado assim, não vai ser tão prejudicial assim. Quando você é tentado por Satanás, ele vai te levar a crer em primeiro momento que você pode pecar, que não vai acontecer nada. Ok? Quem já percebeu isso ao ser tentado? Eu várias vezes. Em segundo momento, ele vai tentar fazer com que você se sinta a pior pessoa da terra. Que aquilo que você fez não tem agora como reverter. Que agora você é uma pessoa totalmente errada, totalmente suja, é uma pessoa indigna. Quantos já sentiram isso quando pecaram? Nossa, tem um monte de gente santa aqui, né, irmãos? Não peca. Glória a Deus, aleluia. Eu peco, irmãos, e já senti isso várias vezes. Né? Como o inimigo consegue causar essa sensação de realmente você estar indigno. E de você não querer, não ter mais nem vontade de voltar a pedir perdão para Deus, porque como que eu vou chegar na presença de Deus? Porque eu sou pecador, eu sou falho. Até de você voltar a orar, você não quer. Porque o inimigo começa a causar esse distanciamento entre você e Deus. Esse é o propósito da tentação. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, tem um texto interessante que eu quero ler com você. Diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando está maduro, produz a morte. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós voltamos agora para o texto de Lucas 8, no versículo 13 que nós acabamos de ler, Jesus está comparando aquele solo improdutivo com pessoas que até possuem um certo conhecimento, entendimento da palavra. Porém, quando vêm as tentações, elas são atraídas e elas caem no pecado,
e elas começam então a se distanciar novamente de Deus. Irmãos, isso é muito comum. Pessoas que ouviram a mensagem, pessoas que foram tocadas, pessoas que levantaram a mão um dia e vieram aqui à frente dizendo: eu quero Jesus na minha vida, pessoas que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que já experimentaram até milagres do Senhor na sua vida, na sua casa, mas veio a tentação, o inimigo lançou a seta, e essas pessoas foram, como é que fala? Seduzidas pelo pecado, obrigado, e elas caíram. E as consequências do pecado, a gente já falou aqui, elas se sentem sujas, elas se sentem indignas, elas não querem mais, acham que não podem estar mais na presença de Deus, ou muitas vezes sentam aqui e ficam falando: poxa, só eu sou pecadora, né? Essa é uma falsa impressão, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Muitas vezes a gente olha para o nosso problema e fala: só nós temos problema. Não, todos nós temos problemas também. A diferença é que nós nos convertemos e agora buscamos a ajuda do Senhor para resolver os problemas. Quando nós nos convertemos, nós não temos mais alegria no pecado, e quando nós caímos em pecado, nós reconhecemos os nossos erros, nós nos arrependemos, pedimos perdão, somos perdoados e toca a vida. Nós não podemos ficar paralisados no pecado. E é isso que o inimigo quer fazer, quer que você fique paralisado. Quer que você não saia de onde você está. Na verdade, ele quer que você fique no ciclo do pecado, tendo aquilo lá como hábito na sua vida. Porque talvez você até tentou sair, você até tentou se desvencilhar daquilo, mas não conseguiu. E por não ter conseguido, agora você permanece nele. E você acredita talvez que aquilo não tem solução, que você não vai conseguir resolver mais essa área na sua vida e que você tem que desistir. Eu já pensei assim. Eu já pensei que para áreas da minha vida não tinha solução, que eu teria que conviver com aquele pecado por resto da minha vida, até o Espírito Santo me mostrar que não. Que não. Que nele eu tenho resposta, que nele eu tenho a cura, que no Senhor eu encontro a restauração completa para a minha vida, e que eu posso sim buscar uma vida de santidade como Cristo viveu, que eu posso sim buscar uma vida de excelência nessa terra, como Cristo teve, e que eu tenho que viver essa renúncia todos os dias, às tentações. Agora, o que não pode é ficarmos paralisados. Pecado, irmão, significa errar o alvo. Quando você cede às tentações e comete pecado, você está perdendo o foco de Cristo. Você está perdendo o foco do Senhor. E agora o seu foco está em outras coisas. Isso te traz, te distancia do Senhor. Permanecer na prática do pecado não apenas impedirá você de frutificar, como também te levará cada vez mais para longe da presença de Deus. E você sabe que, infelizmente, a tendência dessas pessoas que se afastam de Deus, elas geralmente preferem deixar de se envolver com as coisas de Deus, ao invés de resolver o seu problema, o seu pecado. Quantas pessoas estão fora das igrejas, estão longe, estão no mundo, como a gente diz, porque decidiram não lutar mais contra o pecado. Decidiram que não vão mais estabelecer nenhuma atitude, nenhuma intenção de mudança. São pessoas cheias de potencial para frutificar, mas elas estão paralisadas. E eu quero tirar 3 mentiras do seu coração, se elas estão aí. Primeira mentira: eu não consigo abandonar esse pecado. Isso é mentira de Satanás. Em Jesus você consegue. Amém? A segunda mentira: eu não sei se serei feliz sem o pecado. É outra mentira. Em Cristo Jesus você é feliz. Ele te completa, Ele te abençoa, e a alegria do Senhor vai ser a sua força, em nome de Jesus. E a terceira mentira: eu não preciso abandonar o pecado. Satanás, ele quer que você permaneça no pecado, não se distancie dele, não mude seu estilo de vida. Isso é mentira, irmãos, porque quando você se aproxima de Deus que é santo, você precisa se tornar santo. Você precisa buscar isso.
Então essa é outra área que tem causado esterilidade. E eu quero falar da última área, da terceira causa que tem causado esterilidade. Está lá no versículo 14. Diz assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocadas pelas preocupações. Algumas versões diz cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. E se uma planta não amadurece, ela não cresce, ela não produz fruto. Então a terceira causa de esterilidade espiritual são as preocupações. O que são preocupações? Preocupação, no sentido grego, é cuidado, ansiedade e distrações. A preocupação são coisas dessa vida que têm sido, ao meu ver, as coisas mais causadoras de esterilidade, podemos assim dizer. Aquilo que tem mais causado esterilidade hoje, talvez sejam as preocupações, em muitos segmentos. Porque a maioria das vezes as pessoas, elas nem percebem essa situação. Elas não percebem que tem alguma coisa errada. Quando Satanás se levanta para destruir, é visível que Satanás está trabalhando, então muitas vezes a pessoa procura ajuda, ou a ajuda vem de alguma outra forma, mesmo que a pessoa não procure. Quando as pessoas estão sendo tentadas, muitas vezes elas procuram ajuda, elas percebem. Mas nessa situação, muitas vezes as pessoas não percebem que as preocupações podem estar paralisando a vida delas e causando a esterilidade. Então, se a pessoa não vê um problema, para ela o problema não existe. E se o problema não existe, eu não tenho nada que me preocupar, eu não tenho nada que fazer. Ok? Então esse que é o problema, é que as pessoas não reagem. As pessoas, elas não tomam nenhuma decisão. Muitas pessoas vivem com a falsa impressão de que tudo está bem. E sabe quando essa falsa impressão acontece? Quando você está financeiramente estabelecido, está bem, você tem dinheiro para pagar suas contas, para fazer aquela viagem de final de ano, quando o seu casamento está mais ou menos ajustado, quando você olha para os seus filhos e não vê nada estranho acontecendo, e aí você fala assim, você faz um diagnóstico da situação, fala, está tudo bem, não me trouxeram problema nenhum. O fato de você não enxergar o problema não significa que está tudo bem. E eu quero alertar você, pai, mãe, para que olhe com mais atenção aos seus filhos, com mais cuidado aos seus filhos. Não é porque você não está vendo nada de anormal que está tudo bem com eles. Procure entender como está o coração deles, como está a fé deles, como eles estão na escola, como eles estão lidando com as frustrações. Procure ver além daquilo que você está vendo. Procure saber como está o coração da sua esposa, o coração do seu esposo. Não se acomode, não fique achando que as coisas estão mil maravilhas, porque muitas vezes essa falsa impressão é que tem chegado problemas muito sérios, e os pais descobrem, sou homossexual, estou usando drogas, muitas vezes não porque o filho fala, mas porque percebem isso dentro de casa. Estou cansada do meu casamento, quero o divórcio. Aí você assusta, fala assim, mas o que aconteceu? Estava tudo bem. Eu já cansei de conversar com homens em aconselhamento, sabendo do que estava acontecendo, e a resposta dele, não, pastor, está tranquilo, está tudo bem lá em casa, não tem nada não. E eu sabendo que a esposa queria se divorciar. Muitas vezes é porque a pessoa não quer tratar o assunto, ela não quer se expor, não quer, mas muitas vezes é porque ela nem percebeu mesmo, principalmente homens, não percebeu algo que estava acontecendo, não percebeu. Irmãos, isso é muito sério. As preocupações,
elas são distrações que tiram o foco espiritual e a motivação das pessoas. As preocupações dessa vida, as preocupações em manter as coisas do jeito que estão, as preocupações em você crescer na sua empresa, as preocupações em manter o seu status social, as preocupações em você trocar de carro cada 2 anos, as preocupações em você colocar o seu filho numa escola particular, e assim nós vamos colocando muitas preocupações, vamos colocando coisas como prioridades, e isso muitas vezes nos tira o foco daquilo que é realmente prioridade. Então essas preocupações se tornam distrações. Você está ocupado demais, você está trabalhando demais, você está focado demais em muitas coisas que, na verdade, não é pecado, não é errado, mas que vão te levar a afastar de Deus, porque aquilo se tornou prioridade na sua vida. Irmãos, e isso é um problema que vai indo gradativamente. E você não percebe, mas você se dedica tanto a essas coisas ocupam tanto a sua mente, o seu tempo, que quando você vê, você já perdeu muito. Os seus filhos cresceram, você já se distanciou da sua esposa e você não sabe como, você já não tem mais liga, não tem mais intimidade, já não a relação sexual já está abalada há muito tempo, e você meio que acaba convivendo com essas coisas desajustadas, sobrevivendo a essa situação, mas chega um momento que o negócio acaba de vez, a casa cai. Mas tudo começou com pequenas preocupações que pareciam boas. Poxa, é muito bom sim pôr o filho numa escola particular. Meus filhos estudaram em escola particular durante um bom tempo, até eu entender que não tinham mais condições de mantê-los lá. Eu não ia tornar isso o meu Deus, ou eu não ia fazer disso a coisa mais importante da minha vida. Eu entendo que a educação ela é importante, mas quando é possível. Então tem coisas, irmãos, que nós estamos colocando num pedestal, estamos venerando como se fosse a coisa mais importante. A sua faculdade pode se tornar o seu Deus e tirar e te afastar de Deus, né, do Deus que te salvou, do Deus que morreu na cruz do Calvário. A sua profissão pode se tornar isso. Não é errado trabalhar, não é errado você fazer faculdade, mas isso não pode tirar a sua vida em Deus. Não pode distrair você. Eu quero usar um exemplo que o próprio Senhor Jesus disse, lá em Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24, ele está contando uma outra parábola, e agora é a parábola do grande banquete, e aí tinha um homem convidando várias pessoas para esse banquete, e aí ele convidou todo mundo, e naquela época era assim, você avisava, as pessoas confirmavam, e um dia antes, ou nos dias de acontecer, eles tinham de novo que confirmar isso, dizendo, está tudo pronto, vai acontecer, tá de pé o compromisso. E aí a história conta, Jesus, nessa parábola, ele disse que algumas pessoas trouxeram algumas desculpas, que não estariam. A primeira desculpa é, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Você conhece alguém que comprou algum lugar, alguma terra, algum terreno, alguma casa, que não viu? Talvez ela não tenha visto, mas ela pediu para alguém ver. Desculpa, esfarrapado. Você não compra uma coisa sem conhecer. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Outra desculpa, esfarrapado, porque ninguém comprava naquela época uma junta de bois sabendo que os bois não trabalhavam, não faziam o serviço necessário. Na verdade, era feita uma pesquisa, né, eles experimentavam nas terras, depois nas terras do dono, depois nas terras deles, se os animais realmente cumprissem o papel, né, deles, fizessem, arassem a terra, ou o que era designado para eles fazerem, aí sim era fechado a venda e eles compravam.
mas ninguém comprava uma junta de boi ou 5 juntas de bois sem experimentá-los. A outra desculpa, acabo de me casar, por isso não posso ir. Ou seja, a sogra não deixou sair de casa, ou a esposa não... Desculpa, esfarrapado, ele poderia levar a esposa, ele poderia estar lá, né? Se ele estava em casa para dizer que não estaria, significa que ele não tinha viajado de lua de mel, né? Como nós, né, amor, não viajamos de lua de mel. Não no casamento, mas depois sim. Então, o que Jesus está dizendo aqui? As desculpas daquelas pessoas, elas não tinham cabimento. Elas eram muito menores para o compromisso, para a festa em si. Eram as bodas do Cordeiro, era uma festa. O que Jesus está dizendo, olha, quando eu vier resgatar a minha igreja, quando eu vier buscar a minha noiva, não vai colar essas desculpas, não vai servir isso. Né? E talvez você já até pensou em desculpas, Senhor, mas o Senhor sabe que a carne é fraca. Isso não cola para Deus, Ele sabe. Mas Ele também disse, não há provação maior daquilo que você possa suportar. Senhor, o Senhor sabe que eu até quis, mas o meu marido não quis, a minha esposa não quis. Desculpa, meu irmão, porque você pode buscar a Deus, você pode viver um relacionamento com Deus. O que Jesus está dizendo que não tem desculpa que caiba. Se você se distanciou de Deus, a responsabilidade é sua. É sua. E esse, irmãos, é o nosso problema hoje. As pessoas estão cheias de desculpas para justificar o porquê elas não leem a Bíblia, porque não oram mais, porque não estão faltando o culto. Chegou gente lá em casa, né? Estava muito cansado. Porque não se batizam, porque não contribuem financeiramente, porque não participam das células, porque não assumem uma aliança de casamento, porque não regularizam o casamento, porque não assumem uma liderança de célula ou um ministério. Então, muitas desculpas elas existem. Muitas. A questão é, Deus conhece seu coração e sabe que na maioria das vezes essas desculpas elas não têm fundamento. E nós precisamos, irmãos, perceber que algumas coisas estão distraindo, estão assumindo um lugar de maior importância, de maior relevância, e isso está te afastando de Deus. Isso está causando a sua improdutividade ou a incapacidade de produzir frutos. Isso está causando a sua esterilidade espiritual. São pessoas que estão na igreja, são pessoas que estão cheias, seriam pessoas extraordinárias, se deixando trabalhar pelo Espírito Santo, mas elas são estéreis, elas não produzem frutos, elas não frutificam, mas elas têm muitas desculpas para isso. O Senhor quer quebrar essas coisas, irmãos. O Senhor quer tirar essas preocupações. O Senhor quer restaurar a sua vida. Ele não quer que você viva andando ansioso, preocupado, distraído demais com isso, sem tempo para Deus, sem tempo para frutificar no reino de Deus. Será que você pode estar se tornando uma pessoa estéril, ou já se tornou? Será que algumas coisas estão roubando a sua atenção, o seu foco de Deus? E a intenção do meu coração nessa noite é poder orar com você, quebrando essas coisas que têm causado a sua esterilidade. Quebrando essas amarras, essas situações que têm deixado você uma pessoa tão fechada, tão improdutiva. E eu creio que o Senhor quer fazer isso nessa noite. E eu quero começar quebrando a legalidade que o inimigo tem sobre a sua vida. Nós queremos orar nessa noite, renunciando. E eu queria que você começasse a pensar agora, todos vocês,
para quem eu não liberei perdão ainda? Que palavras foram faladas sobre mim, que os meus pais falaram, que eu tomei posse dessas palavras? Quais atitudes que fizeram contra mim, que ainda dói, que ainda machucam? Aonde eu estou preso? Qual é a legalidade que o inimigo tem? Tem algum pecado que você ainda não se arrependeu, que você ainda não confessou, que você ainda não se humilhou na presença do Senhor? Eu queria que você entendesse uma coisa: para que haja cura, para que haja libertação, para que essas portas sejam fechadas, para que o inimigo não tenha mais legalidade sobre a sua vida, tudo começa com quebrantamento. Você precisa entender que você sem Deus não pode fazer nada, que você precisa do perdão dEle, que você precisa da libertação dEle, e essa é a noite em que você pode renunciar isso, e pode declarar fim a essas legalidades, onde o inimigo tem o poder de arrancar a semente que está no seu coração, fazendo com que você não frutifique, fazendo com que você não tenha acesso à verdade da palavra, e você continue do jeito que está, incapaz de produzir frutos, incapaz de crer, incapaz de se converter. Eu queria que você fizesse uma oração comigo nesse momento. Queria que todos se colocassem em pé em nome de Jesus. Em alguns momentos eu vou estar orando e você vai repetir. Em outros momentos eu vou parar e você vai orar e você vai dizer sobre aquilo que você quer quebrar, as áreas que você quer renunciar. E eu quero fazer essa oração e eu queria que você, com muito temor a Deus, fizesse isso. Se realmente você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui, queridos, o que nós vamos fazer aqui nessa noite é declarar fim à ação do inimigo sobre a sua vida, em algumas áreas onde ele tem acesso, onde ele tem causado dano em você, onde ele tem paralisado a sua vida. Eu queria que você entendesse isso e orasse com seriedade. Que agora você se concentrasse nas palavras que você vai ouvir, e você se concentrasse naquilo que você vai renunciar. Então eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou falho e que eu dependo do Senhor. Eu necessito do perdão dos meus pecados, e é por isso que eu confesso agora os meus pecados. Eu quero que agora você, diante de Deus, comece a pedir perdão pelos pecados que você tem feito, que você tem realizado. Comece a dizer: Senhor, me perdoa pela mentira, me perdoa porque eu peguei algo que não era meu, porque eu roubei. Me perdoa pela inveja, me perdoa pela fofoca, Senhor. Eu queria que você começasse a dizer, porque pecado tem nome. Comece a dizer, pedir perdão pelos pecados que você tem cometido. Ok. Vamos continuar. Eu declaro, Senhor, que eu estou arrependido dos meus pecados. E eu peço o teu perdão sobre a minha vida. Que o sangue de Jesus me limpe e me purifique de todos os pecados. Mas também eu quero declarar que aquelas palavras que eu ouvi e que eu falei vão ser quebradas nessa noite, e eu declaro cancelado sobre a minha vida toda palavra eu queria que você lembrasse agora toda palavra de maldição que foi lançada sobre você, que você não vale nada, que você não presta, que você não vai dar em nada, que você é um drogado, que você
você é escravo do dinheiro, todas as palavras, começa diante de Deus confessar agora, quebrar isso. Começa a quebrar isso em nome de Jesus. E na sequência, eu queria que você começasse a quebrar as palavras que você proferiu. Seja para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Quando você declarou, olha, eu quero divorciar, eu quero, você não presta, você não é uma mulher que me faz feliz. Eu queria que você lembrasse das palavras que você declarou. Porque as suas palavras têm poder, e Satanás pega isso como um decreto. E eu queria que você cancelasse isso em nome de Jesus. Espírito Santo, traz à mente da tua igreja as palavras que eles lançaram. Toda palavra, Senhor, que foi lançada, traz agora, Senhor, porque elas sejam quebradas em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, ver a cura do Senhor. Nós queremos, ó Deus, quebrar com o ciclo das trevas, nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos. Ó Deus, nós vamos estar nessa noite, quebrando, ó Deus, as obras de Satanás sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh Espírito Santo, arandalassona, marassondareas, mastondarasorianda, massorias, candarassondala, massorias, tondalamas. Aleluia. Nós queremos continuar nossa oração. Senhor Deus, eu quero que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre a minha vida. Eu quero e eu vou andar pelo Espírito. Por isso, Senhor, eu preciso me tornar uma pessoa frutífera, uma pessoa abençoada. Eu quero que o fruto do Espírito esteja agindo na minha vida, e que todos, ao me verem, possam ver e perceber o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu declaro que eu não vou ceder às tentações, às setas do inferno. Eu não quero mais viver no pecado. E eu quero declarar quebrado, cancelado, todo ciclo de pecado sobre a minha vida. E eu quero que você agora declare com a sua fé os pecados que você renuncia sobre a sua vida. Os pecados que você tem caído habitualmente. Eu quero que você declare assim: eu declaro cancelado o pecado de pornografia, de prostituição, de sexo ilícito. Vai declarando diante de Deus o que você quer cancelar, que você quer anular, que você quer cura, que você quer libertação. Todo pecado em que o Satanás tem te escravizado, eu queria que você cancelasse agora em nome de Jesus e declarasse quebrado sobre você. Aleluia. Vamos continuar. Repete comigo. Senhor Deus, eu sei que já fui perdoado. E agora, eu quero tomar posse da Tua cura, da Tua libertação sobre a minha vida, em cada pecado que eventualmente eu tenho caído. Eu declaro, pela fé, que eu estou curado, limpo, em nome de Jesus. E eu também quero que todas as ciladas do inferno que tem causado a distração sejam quebradas na minha vida. E eu quero, e eu vou
cancelar as distrações e eu vou devolver o lugar de prioridade do meu coração ao Senhor Jesus. Eu queria que nesse momento você cancelasse, declarasse quebrado da sua vida todas as legalidades que você tem, que tem causado distração. O que tem distraído você? Talvez é a televisão que você está assistindo demais. Talvez é as mídias sociais. Talvez você está preso demais no seu trabalho. Talvez é o dinheiro. Talvez é o seu casamento. Talvez é a sua faculdade. O que está trazendo distração para você? O que está roubando a atenção, o lugar de Cristo na sua vida? Talvez sejam seus ideais. Renuncie isso em nome de Jesus. Porque não adianta você ter ouro e prata. Não adianta você ter uma casa extraordinária, um carro novo. Não adianta você ter essas coisas, mas não ter a salvação, você não frutificar. E é importante você abrir mão. Não estou dizendo que você vai abrir mão dessas coisas, porque se Deus te deu, é para que sejam bênção. O que não pode é Satanás tomar parte disso, para destruir, para paralisar a sua vida espiritual. Quando o dinheiro se torna mais importante do que Deus, o dinheiro está se tornando maldição na sua vida. Quando as suas coisas se tornam mais importantes do que fazer a obra de Deus, é porque Satanás confundiu você, seduziu o seu coração, e agora as coisas se tornam mais importantes do que pessoas. E se você está entendendo isso, você precisa renunciar. O amor a essas coisas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então repete comigo assim: Senhor Deus, eu declaro que o Senhor é a minha prioridade. Eu quero cancelar, eu quero declarar quebrado na minha vida tudo aquilo que tem sido o meu refúgio, que tem acalentado o meu coração, onde eu tenho procurado paz, aonde eu tenho buscado respostas, e que não seja o Senhor. Eu cancelo na minha vida e devolvo o altar de adoração ao Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma o teu lugar. Eu quero usufruir daquilo que o Senhor me deu, da forma correta. Mas eu quero devolver, ou me desfazer, daquilo que não vem das tuas mãos. Porque aquilo que não vem de ti, não é bênção, e não vai ser útil na minha vida. Porque o meu desejo é de frutificar a 30, 60 e 100 por um. E eu serei um servo que frutificará para a honra e glória do meu Deus. Aleluia! Amém!